Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ao vivo no Instagram. Hoje é quinta-feira, nessa noite quente, insuportavelmente quente, para o nosso papinho inteligente dessa semana, onde nós vamos conversar um pouquinho com Charles Bezerra sobre o novo rosto da política. Eu já convido você a permanecer conosco e também a convidar os seus amigos a participar dessa live que tem um caráter bem político, educativo, instrutivo, intelectual, onde nós vamos conhecer Charles Bezerra, as suas propostas como candidato a vereador da cidade de Jaguaribe e vamos estender a nossa conversa sobre o âmbito político também. Já convido você a permanecer conosco, que a gente tem muita coisa boa para conversar nessa noite de quinta-feira. Eu queria até estar tomando uma espumante aqui, porque a noite está bem quente, mas infelizmente com o inverno, com a saída do inverno e a chegada da primavera, surgiram todas as minhas alergias respiratórias. Hoje eu vou ficar só na água, mas você pode tomar uma bebidinha, vai lá na tua despensa, pega uma bebida, fica com a gente que o nosso papinho vai ser bem inteligente e bem legal, tá? Tô vendo que já tem algumas pessoas na sala, eu vou pedir por favor, Charles e a todos que estão na sala, por favor, se vocês puderem escrever no chat, se vocês conseguem me ver e me ouvir bem, só escrevam alguma coisa para que a gente possa começar a nossa live daqui a pouquinho. Charles, consegue me ver e me ouvir bem? Ok, o Bruno já está aqui dando ok, que todos estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo no Instagram. Hoje nós vamos conversar com Charles Bezerra, que tem coisas muito boas para conversar com a gente sobre as suas pretensões políticas na cidade de Jaguaribe. E também vamos estender a conversa e bater um papinho sobre o cenário político atual no Brasil. Então fique aqui com a gente que tem muita coisa boa para vocês aqui. Eu já vou começar com os recados, porque a gente tem muita coisa e precisamos adiantar. Convido todos que estão aqui a conhecerem os meus projetos literários. Recentemente eu lancei um romance erótico chamado Meu Irmão e Eu, que é resultado de 10 anos de pesquisa e 4 anos de escrita. O romance é livremente inspirado em uma história verídica que aconteceu com um amigo meu. Ele me contou essa história em 2016 e infelizmente faleceu um ano depois. O romance apresenta características psicológicas, eróticas, passa um pouquinho pelo suspense, um pouquinho pelo terror, pelo romance. Então tem muita coisa boa aí que vocês podem aproveitar. Para minha surpresa, o romance está na lista dos mais vendidos e dos mais lidos da Amazon dentro da categoria de ficção erótico, tá? Informo também que a segunda parte da história, o livro Castrado, está sendo escrito e tem previsão de lançamento para o dia 28 de fevereiro. E, consequentemente, vou lançar a terceira parte e última da história com o livro chamado Tesão e Loucura, que tem previsão de lançamento para o dia 8 de agosto de 2021. Então já convido você a conhecer um pouquinho desses projetos literários, deste escritor que está enclausurado dentro de casa há 7 meses. Para você conhecer o livro Meu Irmão e Eu e adquiri-lo, você clica no link que está disponível na bio do meu Instagram, @escritorpn7. O livro custa somente R$ 9,90 e está disponível somente em e-book, por enquanto. Quero aproveitar também e informar as pessoas que acompanham as minhas lives
que a minha última live feita com Ariel Pous, que é escritor de Gramado, onde nós conversamos sobre literatura brasileira, e o novo rosto dos escritores, infelizmente, por um problema no Instagram, não foi salva no feed do meu Instagram. No momento em que eu encerrei a live, o Instagram simplesmente apagou a tela e não permitiu que eu salvasse esse conteúdo. Peço desculpas ao Ariel, já fiz isso através do WhatsApp com ele e nos comprometemos a fazer uma outra live sobre outros assuntos para tentar salvar e deixar esse conteúdo disponível para vocês, tá bom? Gente, hoje o nosso tema é o novo rosto da política. A gente vai conversar com Charles Bezerra, que atualmente é candidato a vereador na cidade de Jaguaribe. Charles Bezerra é graduado em administração, pós-graduado em marketing e gestão de negócios, acadêmico em letras, professor universitário, empreendedor, especialista em gestão, palestrante, é candidato a vereador da cidade de Jaguaribe e é meu irmão. Então a gente vai bater um papinho super interessante com ele. Eu já estou vendo que o pessoal está na sala. Ronieri, a Shirliane, deixa eu ver quem é que está mais aqui. Vilaneide, Fabiola, a Paula está aqui, Isabelle, Cristiane, a Mara, Shirliane, o Ariel também está aqui, seja bem-vindo, Ariel. Minha mãe, Maroni, Jaqueline, o Bruno, como sempre, Bruno, seja bem-vindo, Arleudo, Ronieri, Ana, Arthur, Isabela, que coisa boa. Carminha também está aqui, Janaína. Olha que coisa boa, gente. Fiquem com a gente que a gente tem muita coisa boa para conversar nessa noite. Eu já vou chamar o Charles para a gente conversar porque tem muita coisa boa hoje. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Charles? Como é que tá? Estamos bem. Tu consegue me ouvir bem? Tá me vendo bem? Eu estou ouvindo bem você e estou vendo bem você. Você consegue me ver e me ouvir bem? Aqui tá tudo ótimo. Que bom. Fica na posição que você está, que aí a gente consegue ficar vendo você melhor isso. Pode ficar um pouquinho mais para trás, que fica bem tranquilo. Eu já vou começando fazendo a piada, né? Eu acredito que a casa da minha mãe deve estar um pouquinho vazia com a saída do Brian, né? Ele está sentindo mais falta de vocês ou vocês estão sentindo mais falta dele? Aqui é choro todo dia, viu? Paulo, eu vou te mandar uns áudios e uns vídeos depois da minha mãe conversando com ele, sem ele estar aqui, tá? Sentiu aí? Eu senti o drama. Para quem não sabe, o Brian é o meu sobrinho, filho do meu irmão Ronieri, que mora em São Paulo, casado com a Ana Paula. Eu ainda não tive a felicidade de conhecê-lo, mas é assim uma fofura. De vez em quando eu fico encantado e fico postando coisas dele no meu Instagram. Charles, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo seu tempo. Eu sei que você está bem corridinho aí na campanha, tá? Para você tirar esse tempinho para conversar com a gente. Acredito que seja importante porque o meu projeto de lives é de interesse público, então eu abordo diversos temas a partir de uma reflexão. E eu sempre estou falando de assuntos políticos porque também sou um ser humano político. Então já agradeço a você pelo seu tempo e acredito que você tem muita coisa boa para poder compartilhar conosco, tá? Deixa eu começar logo, porque a gente tem muitos assuntos e eu quero contemplar todos esses assuntos, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, né? Quero que você fale um pouquinho sobre os trabalhos anteriores que você fez até esse momento que nós estamos vivendo. Até para que eu e outras pessoas possam conhecer um pouquinho você melhor. Quem é Charles Bezerra e o que você fez até aqui? Bom, se eu pudesse resumir em uma frase, Paulo, quem é Charles Bezerra, eu diria que é um ser que busca evoluir sempre. É alguém que não parou no tempo. É alguém que não vê dificuldade, e sim oportunidade de crescer e adquirir conhecimentos. O Charles é alguém que busca entregar resultados. E é importante te falar que existem 5 colunas que sustentam a vida do Charles. Primeira é amor pelo que faz. Sempre fui muito apaixonado pelo que eu faço. Sempre fui muito envolvido, né? Então eu me dedico muito naquilo que eu faço, porque eu acredito
naquilo. Depois vem o respeito. O respeito, ele norteia todas as minhas relações, sejam pessoais, profissionais, sociais. Eu acredito que a gente precisa respeitar mais. O mundo poderia ser melhor se a gente respeitasse mais, né? As diferenças, elas precisam ser celebradas e não divididas. Uma terceira coluna seria o conhecimento. Eu gosto de aprender, eu gosto de saber, porque o conhecimento me traz a liberdade. Um quarto ponto seria a sustentabilidade. Isso em diversas áreas. Lá na frente a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns aspectos ligados à sustentabilidade. Eu defendo muito a sustentabilidade. E por incrível que pareça, uma coluna que me sustenta é o humor. Eu sou meio sério. Charles é sério, Charles é calado e tal. Mas a gente tem uma vida tão corrida, a gente briga tanto com o relógio todos os dias, a gente tem que trabalhar com metas, com desafios. E inserir o humor dentro do trabalho faz a gente ficar mais leve. Então, nas minhas palestras, em cursos, em aulas que eu ministro, sempre existe um pouco de humor, porque deixa o ambiente mais leve. E aí você me perguntou aqui o que eu já fiz. Bom, Paulo, eu já fiz muita coisa. Eu já morei em muitos lugares, eu já vivi muitas experiências. Até porque eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Você ficava em casa brincando, né, videogame, brincando com os amigos, jogando lá, e eu já estava trabalhando. Então eu sempre trabalhei desde muito cedo. E fazendo um resumo, porque a gente não tem muito tempo para conversar, eu fui gerente de loja, professor de jovens. Hoje eu tenho um trabalho independente, eu sou palestrante, trabalho com cursos no segmento de gestão e comércio e sou professor universitário. Eu já fui presidente da Associação dos Moradores de Mapuá. E aí você imagina um jovem de 18 anos sendo presidente da Associação dos Moradores de um distrito. Já fui coordenador de jovens, de grupo de jovens, e eu atuei fortemente em movimentos da Igreja Católica. É um resumo do que quem é Charles e o que ele fez até agora. Você falou de algumas coisas que eu quero ressaltar. Você falou de amor, de respeito, de conhecimento, de sustentabilidade, de humor. Falou um pouquinho das suas experiências com a igreja. Eu tive o prazer de trabalhar com você. Aliás, você também era uma referência para mim na época em que eu exercia o meu apostolado, tanto em Mapuá quanto em Jaguaribe. A experiência com a igreja trouxe esses valores para você. E você parece que mantém isso até hoje. Sim, a minha experiência com a igreja, ela possibilitou eu enxergar o mundo de uma outra forma. Me permitiu ser mais empático. Me possibilitou poder chegar mais perto, mais próximo das pessoas. Seja através de uma ação, seja através de uma palavra, seja através de uma atitude. E são valores. E valores a gente cultiva a vida toda. São valores e princípios que é sempre bom a gente manter. Até porque nós sabemos que a política brasileira, e com certeza a política de Jaguaribe não é diferente, passa por uma crise de credibilidade, considerando que parte da população convive com a decepção do descaso dos seus governantes. E nessa frase nós já dizemos que estamos insatisfeitos com o cenário atual político no Brasil. Como é que você enxerga esse cenário a partir dessa descrença que as pessoas têm? Não é raro nós encontrarmos pessoas que dizem: não vou votar em ninguém, não acredito mais em ninguém, acho que todos são corruptos ou corruptíveis. Como é que você enxerga esse cenário a nível nacional e também a nível local, na cidade de Jaguaribe? Tá. Excelente pergunta.
Paulo, o mundo, ele vive em constantes mudanças. O advento da globalização, isso ainda no século passado, trouxe muitas transformações na nossa vida. Com a chegada da pandemia da Covid, o que aconteceu foi apenas uma aceleração dessas transformações. Eu costumo dizer que a gente foi dormir analógico e acordou digital. Então, o mundo mudou. E mudou de uma velocidade que a gente não estava preparado, digamos assim. Ele estava mudando, mas de uma forma muito tímida. E aconteceu de uma forma muito rápida por conta da pandemia. Eu acredito, é só para a gente contextualizar, eu acredito que a política brasileira, local, regional, nacional, ela precisa também evoluir. Tá? Eu vejo a política brasileira hoje em fase de transição. Porque não dá mais para a gente receber os mesmos resultados que a política vem entregando. E aí eu quero tratar aqui da política tradicional para que você entenda que existe uma política, sempre existiu, e a gente está numa fase de transição, porque existe hoje novas necessidades. Nós, como eleitores, temos novas necessidades, nós temos mais expectativas, nós temos mais conhecimentos, e isso traz uma cobrança maior dos políticos, né, da política de um modo geral. Então, a gente não tem como mais ficar de braços cruzados vendo as coisas acontecerem. Tá certo? E aí eu foco aqui no Poder Legislativo, porque eu sou candidato, estou candidato a vereador de Jaguaribe, então estou concorrendo a uma vaga no Legislativo. Eu sempre acredito que as pessoas podem fazer mais e melhor aquilo que elas já fazem. No Poder Legislativo, o desempenho parlamentar precisa ser melhor. Precisa ter maiores números. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet e tive a oportunidade de conhecer a realidade aqui de Jaguaribe, que se eu quero ser candidato a vereador, se eu quero ser vereador, eu preciso conhecer como funciona a coisa. Então, eu estou estudando. E eu conheci o desempenho parlamentar desse último mandato, 2017-2020, que encerra agora em dezembro. E eu falo para você que a gente precisa ver melhores resultados desse desempenho. Eu estou falando da missão, porque estava até programado para falar lá na frente, mas a missão do vereador é legislar. E o que é legislar? Materializando, elaborar leis que irão beneficiar a população. De maneira geral, simples e objetiva. Então, esse desempenho parlamentar, essa missão de elaborar leis, de fazer pesquisas, de saber qual é a realidade, o que, que pode ser feito de melhor, que a gente sempre pode fazer mais, né? Precisa ter outro cenário. Precisa ter melhores resultados. O cenário de desempenho da cidade de Jaguaribe, no que tange ao parlamento, estou falando agora de vereadores, não é bom? Pela pesquisa que você fez? Eu acredito que pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Tá? E a gente fala isso com muita seriedade e muito respeito, né, pelo trabalho, pelos resultados. Eu gosto muito da palavra resultado porque a administração tem muito disso. A gestão tem muito disso, né? Resultados. Então, eu vejo a política jaguaribana, eu vejo a política
nacional nessa fase de transição. A gente está saindo do comodismo político, a gente está saindo da atuação do parlamentar apenas em período estratégico, a gente está saindo das promessas que ficam no espaço, que são apenas promessas, e aí eu considero isso uma política tradicional, para uma política atuante, onde os políticos, e aí eu estou falando de qualquer esfera, de qualquer poder, estejam conectados com a vida das pessoas. Participe da vida da comunidade. Se é representante do povo, tem que estar no meio do povo. Tem que fazer parte da vida daquela realidade. Então, eu vejo isso, um cenário de transição. Charles, e aí tu pode me perguntar, essa transição, ela vai demorar? Eu falo para ti que sim, porque a gente está falando de cultura. A gente está falando de um período secular. E a gente sabe que uma cultura, para ser transformada, atualizada, ela precisa de anos, décadas, séculos, muitas vezes. Você falou de uma coisa interessante, permita-me apenas interromper você um pouquinho. Você falou de uma coisa interessante, que o poder do vereador, acredito que todos saibam, mas quem não souber, é bom se informar. O vereador, ele faz parte do legislativo, que é um dos poderes da Constituição da República. Então, o papel do vereador, ele é propor projetos de lei para a Câmara dos Vereadores, que tem a missão de ajudar a melhorar a cidade, ou seja, ajudar as pessoas. Projetos que envolvam educação, saúde, cultura e por aí vai, tá? E também fiscalizar. O poder legislativo, ele está fundado, ele está sobre o princípio da fiscalização. Fiscalizar a administração pública, fiscalizar o dinheiro público. Essa relação de prefeito com vereadores é uma relação que às vezes é um pouco estremecida. Já faço essa pergunta para você. Você já disse que consegue ver que as coisas podem estar mudando, que as coisas estão mudando. Eu entendo que realmente a cultura não se muda de uma hora para outra, né? Mas aproveito e pergunto isso. Será que às vezes não existem muitos conchavos que às vezes atrapalham projetos que deveriam andar? Fico me perguntando por que tantas cidades tantas cidades brasileiras, a gente percebe que tem uma Câmara de Vereadores que não produz. Onde é que estão os projetos para incentivar as pessoas a lerem, a se aproximarem da cultura, benefício social, distribuição de renda, melhora de saúde, melhora de educação, valorização de professores, só para citar alguns desses, Charles? Por que a coisa ainda não está indo? Eu não estou conseguindo te ouvir bem porque está cortando. Não sei se é a minha internet ou é a tua. Mas vamos lá. Eu estou vendo super bem aqui, e estou te vendo bem também. A minha, então é a minha que está cortando aqui. Paulo, eu vejo essa fase de transição porque existe o vereador, eu estou focando muito no legislativo porque é a minha função. O vereador ele não faz nada só, até porque no nosso caso aqui são 13, as cidades que são 15, 17, por aí vai. Então, é preciso que a maioria decida, é preciso que haja recursos, é preciso que haja viabilidade. O vereador ele precisa ser um pesquisador. Ele precisa pesquisar o que pode ser melhorado naquele bairro, naquele distrito, naquela cidade. E quando eu falo nessa transição é porque as pessoas, o Brasil está começando está acordando para essa realidade. Eu preciso colocar pessoas que de fato possam trabalhar de uma forma que traga resultados mais significativos. Tá? Então, existe muito para fazer. Existem muitas questões que podem ser vistas, que podem ser revistas e que não podem ser esquecidas.
O que acontece muitas vezes é que alguém de repente lança um projeto, e não foi aceito, e acabou a história. Pronto, acabou por quê? Se tu tem uma ideia, se tu acredita nisso, eu acredito que você precisa insistir, persistir. Você precisa buscar outras maneiras, outros recursos, porque isso vai beneficiar a população. Eu entendo o que você diz e concordo totalmente. Embora eu tenha críticas sérias à política brasileira no geral, e agora que estamos falando do legislativo, acho que tem muita coisa que deveria ser mudada. Exemplo, só para a gente passar adiante. Um vereador tem uma reunião semanal, que com certeza não passa de 4 horas. O salário do vereador é bem maior do que o salário de boa parte da população brasileira. Trabalhando 4 horas, ele ganha muito mais do que um trabalhador assalariado que trabalha 8 horas por dia, às vezes 7 dias por semana. Eu fico me perguntando se no passado as pessoas não faziam leis para se beneficiarem. Vamos adiante. Você falou dos trabalhos Nós que temos, você a gente fez. precisaria de 3 lives para conversar sobre isso, né? Precisaríamos de 800 lives para poder discorrer sobre todos esses assuntos, né, que por vezes são controversos, né, a gente não tem como fugir disso. Você falou sobre esses trabalhos que você fez, as suas experiências na igreja, você falou também sobre os trabalhos empresariais que você fez e toda essa experiência. Você acredita que essas experiências, porque tudo isso fez com que você tocasse várias realidades das pessoas, e às vezes realidades bem duras, nesse interior do Ceará profundo, que eu morei praticamente 30 anos da minha vida no Ceará, e eu conheço a realidade do interior do Ceará e tem muita coisa ainda para ser feita, tá? O fato de você ter conhecido essas realidades, de alguma forma influenciou para você querer ser candidato? Por que que você quer ser candidato a vereador? Paulo, eu era filiado a um partido político, fazia 20 anos. Então isso já te diz muita coisa. Até porque aqui no Brasil, a gente, para concorrer a um cargo público, tem que ser filiado a um partido político. Então, esse desejo tem 20 anos. E chega uma hora que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, viver a experiência. Eu tenho falado muito isso com as pessoas que eu converso. Eu preciso passar por essa experiência, porque isso é um desejo que sempre me acompanhou. Pelas pessoas que eu conheci, pelas realidades que eu conheço, né? Então, assim, nós crescemos, porque você é meu irmão, nós crescemos em um cenário muito favorável de bons exemplos. A nossa família sempre gostou de ajudar. E eu falo isso com muita humildade, que eu não tenho problema de falar quem sou, o que quero, o que gosto. Acho que a gente precisa trabalhar com muita seriedade e muita transparência. Então, isso é fato. A nossa família sempre gostou muito de ajudar as pessoas. A minha mãe, o meu pai, a minha tia, a minha família de um modo geral. Então a gente sempre foi envolvido em movimentos sociais, em movimentos da igreja, né? Isso possibilitou a gente perceber as reais necessidades das pessoas, a enxergar, né, com um olho mais, com uma visão maior aquela, aquela realidade. Então, eu decidi, né, me desfiliar do partido, porque o partido que eu era filiado não existe mais aqui no Jaguaribe, e resolvi filiar-me inclusive foi até engraçado, porque eu decidi ano passado, né, eu disse, olha, eu quero ser vereador, eu quero ser candidato a vereador, quero ser vereador, né? E eu quero fazer parte do modelo de gestão atual, porque eu acredito nesse modelo de gestão. Eu sou satisfeito, eu viajo muito, principalmente aqui na região, e a gente conhece muitas realidades. E eu fico com orgulho hoje de ver um Jaguaribe mais organizado, mais com ações mais bem planejadas,
São muitos os benefícios, né? E eu disse, eu quero trabalhar dentro desse modelo de gestão. E foi muito engraçado, porque eu procurei, na época, o Valnei. O Valnei hoje é o meu candidato a prefeito. Acredito que ele não sabia, não esperava, não sei, mas para a gente ver como são as coisas. Então, eu quero ser candidato, não, porque candidato eu já sou. Eu quero ser vereador, porque eu acredito que eu possa contribuir com a melhoria de vida das pessoas. Através de projetos de leis, Você através de falou da participação da vida da... administração atual, que se eu não me engano está há 8 anos, não é? O Zé Abner, não é? Se eu não me Sim, engano. Na época em que eu saí daí de Jaguaribe, eu não lembro, foi em 2015, em que eu fui morar em Fortaleza, e de Fortaleza eu já vim morar no Rio Grande do Sul. Eu não sei se já era o Zé Abner que cuidava da prefeitura. Eu tive a possibilidade de ir à minha cidade para visitar vocês por diversas vezes, inclusive nas minhas férias. É claro, é perceptível as mudanças positivas que a administração fez e continua fazendo. Esse é um dos motivos pelo qual você se filiou ao partido do prefeito. E esse é um dos motivos, com certeza, que faz com que você continue é, se interessando por continuar apoiando essa administração. Eu acho que a gente teve um pequeno probleminha com o Charles. Deixa eu só ver se. Acho que caiu a ligação com ele. Prontinho, deixa eu mandar o convite de novo. voltou, a gente perdeu a conexão. Pronto. Desculpe, não, tranquilo. São coisas de internet, são coisas que acontecem. Eu estava dizendo que todas as vezes que vou ao Ceará, eu vejo essas mudanças. A organização, a administração da cidade, o policiamento nas ruas. Eu vi que a UPA, por sinal, eu tive a oportunidade de fazer uma consulta na UPA com o meu filho, quando eu estive aí de férias. Então, é um hospital que nasceu também dentro dessa administração. Acredito que o setor de educação também esteja satisfeito, porque eu sei que houve incentivos financeiros, inclusive, para professores e o pessoal da educação. Esse é o motivo que faz com que você se apoie no Zé Abner, ou que peça votos a partir também dessa administração, porque você acredita nessa administração. Jaguaribe é a cidade que tem menos de 50 habitantes. É a única cidade do Ceará que tem uma UPA. Né? Então, são muitos os motivos, a gente tem um tempo limitado, que me fizeram escolher esse modelo de gestão. Tá? Eu quero ser vereador porque eu acredito que eu posso melhorar a vida das pessoas através de projetos de lei que vão beneficiar a população. Eu Ou sempre gostei de seja, ajudar. você está querendo ser vereador para fazer o papel de um vereador, que o papel de vereador nada mais é do que isso, né? Que bom que seria ótimo se todos fossem assim. Charles, você disse que está pesquisando bastante, que está entrando você já sempre teve uma vida política, mas você está entrando dentro dessa estrutura mais legislativa agora. O que você pretende defender como parlamentar? Já tem alguma ideia de que tipo de projeto pretende propor? E outra coisa, que tipo de bandeiras você levanta para que as pessoas possam acreditar no que você está dizendo agora? Bom, eu defendo a sustentabilidade, a independência. Isso é fato. As pessoas que convivem comigo, as pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer por conta do meu trabalho, sabem que eu defendo essa bandeira da sustentabilidade. Você precisa. Charles, consegue me ouvir e me ver? Pronto, eu estou ouvindo e vendo você, pode continuar. Pronto. Bom, o papel da Câmara tem que ficar assim porque fica melhor. O papel da Câmara é produzir leis. O vereador ele é um agente político. E o interesse dele e a missão dele primordial é o quê? Representar os interesses da população mediante projetos de lei.
Materializando isso, o vereador precisa apresentar no plenário leis, projetos de leis que serão votados e possivelmente se transformar em leis que irão beneficiar a população. Mas aí vem o primeiro questionamento. Para elaborar leis, para apresentar projetos, eu preciso fazer parte da vida da comunidade. Eu preciso conhecer a comunidade. Então, como eu vou falar, por exemplo, da necessidade do Espírito de Ordem, que é um bairro aqui da cidade, se eu não ando, se eu não conheço? Como eu vou falar da necessidade de Mapuá se eu não vou em Mapuá? Se eu não conheço a realidade de Mapuá? Se eu não converso com as pessoas de Mapuá? Tá? Então, a primeira proposta, que é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, é fazer parte da vida da população. Pode até ser exagero dizer que o vereador ele poderia ter, sim, uma carga horária de trabalho. Porque não dá para ser vereador trabalhando uma vez por semana, e a gente está falando de uma realidade nacional, numa sessão da Câmara. As pessoas precisam mais. Eu não sei porque eu sempre trabalhei muito para conquistar. Sabe? Meu salário foi muito suado. Né? E eu acredito que o vereador precisa dar uma resposta muito positiva pelos benefícios que ele tem. Então, eu defendo, primeiro, Charles, consegue me ouvir? A gente está com um probleminha de conexão com o Charles. Eu vou tentar chamá-lo de novo. a internet não está ajudando a gente, mas vai dar certo, vai ficar gravado e as pessoas vão ter a oportunidade. Então, o primeiro ponto é, eu defendo que o vereador ele precisa fazer parte da vida da população. Ele tem que estar presente. E ele tem que pesquisar, ele tem que apresentar projetos para beneficiar e melhorar aquela realidade. Tem que trabalhar para isso acontecer. O segundo ponto, segunda proposta, eu sou empreendedor. Eu sou um profissional realizado hoje. E eu acredito na força do empreendedorismo. Charles, Certo? deixa eu só interromper você só um pouquinho. Você consegue me ver e me ouvir bem? Estou conseguindo. Está cortando um pouco, mas eu estou conseguindo te ouvir agora. Certo, pronto, tranquilo, porque você estava sumida da tela, voltou agora. Que bom que você É, defende todas essas coisas, que você entende o que realmente é o papel de um vereador, né? E que você já tem algumas coisas projetadas na cabeça do que você pretende fazer se eleito for. um outro ponto é a questão do empreendedorismo. Eu vejo muitas pessoas falando na questão de Jaguaribe não tem emprego, Jaguaribe não tem oportunidade, não tem indústria. Pessoal, a gente sabe que nunca vai ter emprego para todo mundo. Isso é fato. Por diversas questões. Economia, a tecnologia, a formação, certo? Diversas questões. Se não tem emprego para todo mundo, Paulo, e as pessoas, as famílias precisam ser sustentáveis, eu acredito que o município, através de iniciativas privadas e com recursos próprios através da Secretaria de Desenvolvimento, ele pode sim abrir editais para fomentar o empreendedorismo local. Charles, como isso é possível? A gente não tem como detalhar essas ideias até para ouvir a opinião da população, mas a União já faz isso, o governo federal, o governo estadual já faz isso, e é possível sim o município receber ideias empreendedoras e dar um suporte
financeiro, dar um suporte de consultoria para que essas empresas elas se desenvolvam. Porque, segundo os dados do Sebrae, no período de até 2 anos, a grande maioria das empresas entram em falência. Por quê? Porque elas não têm um suporte, um apoio. Então, eu defendo o empreendedorismo, eu defendo que as famílias elas sejam sustentáveis. Paulo, eu defendo o conhecimento. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque eu sei que a gente está com tempo limitado. Volto a dizer, parcerias, setor público, iniciativas privadas, desenvolver pessoas através de treinamentos, capacitações, congressos, eventos que beneficiem a qualidade da mão de obra local. Então, eu defendo muito essa ação, porque aí a cidade busca parcerias e a população está mais preparada para o mercado. Que bom, eu fico feliz e vejo que você tem as coisas muito organizadas na sua cabeça, o que me deixa um pouco mais tranquilo e contente. Recordo-me bem. Por sinal, eu disse uma coisa, acho que uma das últimas vezes que estivemos juntos, estávamos em Mapuá e estávamos na casa de Rita de Memésio. Ele faleceu, já aproveito e mando as minhas condolências e minha solidariedade à família. E a gente conversava, eu e tal, e eu recordo que eu disse uma coisa bem interessante. A ela, eu disse, Rita, o que eu disse para ele é o que eu vou dizer para você. Se for para ele entrar dentro da política e ser mais uma pessoa para usurpar o poder em seu benefício, eu prefiro que ele não entre. Ele conversou comigo, disse para mim que tem intenções sérias, que tem intenções nobres de fazer isso. Eu o conheço, é meu irmão mais velho, conheço o caráter, a índole e a personalidade dele, sei que o que ele diz é verdade, então eu estou dando o meu apoio. Se ele não fosse uma pessoa boa para a política, independente que ele fosse o meu irmão, eu não o apoiaria. Eu lembro que ela até disse assim, é mesmo, Paulo? Eu disse assim, não. Eu sou uma pessoa muito coerente, eu tenho uma visão política muito estabelecida, eu estou dando o meu voto ao Charles, disse eu a Rita, porque eu acredito que as ideias dele são boas, ele é uma pessoa preparada, inteligente, que tem experiência, que já passou por diversos âmbitos, que conhece as mazelas humanas, então eu acredito que ele pode fazer muita coisa para muita gente, inclusive quem mais necessita, como parlamentar. Embora eu tenha sérias críticas ao sistema político brasileiro, principalmente com relação às remunerações. Eu realmente acho um absurdo o que os políticos ganham nesse país e eles ainda dão um jeito de roubar de todos nós. Aí eu lembro que ela brincou assim comigo, Charles, assim, e você não pensa em ser vereador não? Eu disse, Deus me livre, não quero. Eu não dou certo com a política, porque eu sou um ser humano muito sincero, eu não tenho papas na língua, quando é para mandar ir tomar naquele lugar eu tomo, né? Tenho 35 anos de vida, nunca roubei ninguém, e muito menos o povo. E para entrar dentro de determinadas estruturas, se você não tomar muito cuidado, você se transforma também em uma pessoa corruptível. E eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Deixa eu ficar no lugar onde eu estou. Charles, eu quero que você, a gente já está quase no finalzinho da nossa live, eu quero que você me diga qual é o seu número e quero que você diga rapidamente, para que a gente não corra o risco de não salvar a live, por que as pessoas devem votar em você e por que as pessoas podem acreditar no que você está dizendo. Vou te dar 2 minutinhos para a gente fazer isso. Eu teria mais uma proposta, aliás, mais algumas, principalmente em relação ao clima de Jaguaribe. Eu conversei com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, eu conversei com professores, eu conversei com especialistas na área, né, de meio ambiente, e eu trago uma proposta que vai ficar para uma próxima live. Jaguaribe está fervendo. É uma das cidades mais quentes do Brasil. E se a gente não se preocupar com isso agora, daqui a 5 anos eu não sei como é que nós vamos estar. Nós precisamos maximizar a área verde da cidade. É o que Charles, os desculpa, ambientalistas eu preciso falam. realmente interromper você, senão a gente corre o risco de não salvar a live. Diga o seu número para que as pessoas possam votar e diga por que as pessoas têm que votar em você.
Eu não, eu acho que cortou, mas você falou para pedir falar o número e por que as pessoas devem votar em mim? Bem Paulo, rapidinho. eu estou no segundo, eu estou no segundo curso de nível superior. Eu vivo nos bancos das escolas aprendendo, tá? Eu sempre estive conectado com as pessoas através do desejo de melhorias. Eu sempre busco melhorias. Tenho visão sistêmica, me considero responsável, entrego resultados satisfatórios, tá certo? Com muita humildade e também com muito orgulho, eu entrego bons resultados e eu tenho um currículo de sucesso profissional. Então, essa pandemia me trouxe muitas oportunidades de emprego, né? Estou candidato a primeira vez, sou um rosto novo, venho com propostas de trabalho, não quero prometer, eu quero trabalhar, né? Porque a gente não pode prometer aquilo que a gente não sabe e a gente sabe que não é simples, como você falou. Então eu quero uma oportunidade de trabalhar. As pessoas querem mudanças e eu sou uma opção. Meu número é super simples. 11 100. Não poderia ser mais simples, né? Charles, você disse que tinha uma pergunta para me fazer sobre o meu livro no final da live. Bom, primeiro parabenizar você pelo livro, mais uma vez. Nós fizemos uma live falando sobre o livro e já sei que tem um no forno, né? Está quase saindo. Paulo, Que está me dando muito trabalho. o gênero literário, ele é específico, assim, ele é bem instigante. Qual que é o desafio de falar de erotismo? Foi fácil para você, sabe? Como foi escrever um livro erótico? Então, o livro, até para que as pessoas que estão acompanhando na live, né, eu já convido as pessoas a conhecerem também esse projeto literário. Eu lancei recentemente um livro erótico chamado Meu Irmão e Eu, que é resultado de 10 anos de pesquisa e 4 de escrita. Respondendo à sua pergunta, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho desse projeto, que tá tendo uma repercussão muito boa, não foi fácil escrever sobre erotismo, porque eu tenho uma formação católica. Nós sabemos, e eu principalmente a partir da psicologia e da filosofia, nós vemos claramente que as igrejas, principalmente as igrejas cristãs, têm uma certa problemática com sexualidade, então tudo é muito castrador, tudo é muito retalhador, tudo é muito proibido. E às vezes eu me percebia escrevendo uma história que aconteceu de uma forma muito sexualizada, que não tinha como a gente excluir isso. A partir do momento que eu resolvi contar isso, eu teria que ter a noção e a ciência que eu teria que contar isso a partir de como as coisas aconteceram, que tudo foi muito sexualizado. Então, às vezes eu me percebia um pouquinho ali, tentando omitir uma palavra, tentando trocar uma coisa para ficar um pouco mais suave. Então, eu lembrei de Rubem Fonseca, que infelizmente um escritor famosíssimo brasileiro faleceu recentemente, e ele disse uma coisa interessante, ele disse: um bom escritor, ele nunca discrimina as palavras, ele nunca exclui as palavras, ele sempre as emprega no momento correto. Então eu tive que me desprover da minha personalidade religiosa, que é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, para poder escrever um livro erótico e empregar expressões e palavras extremamente sexualizadas, porque o sexo não é um problema, o erotismo não é um problema. Freud já dizia, tudo é erótico. A relação de uma mãe com um bebê, a relação de um pai com um bebê, é uma relação erótica. Não é uma relação genital, mas é uma relação erótica. Porque o erotismo é uma energia que existe dentro de nós, que é impulsionada pela nossa psique, e que ela transita em todas as áreas da nossa vida. Tudo é erotismo, tudo é erótico. Para Freud, quase tudo era sexual. Só não é genital. Genital é uma coisa, sexualidade é outra coisa, erotismo é uma outra coisa. Então não foi um desafio fácil, eu tive que me desprender dos meus preconceitos, da formação que eu tinha recebido, para poder colocar em prática uma escrita agradável, gostosa, inteligente, que conte a história verídica, como realmente aconteceu, né?
e que respeite os diversos gêneros da literatura. Nós tivemos grandes nomes de pessoas que escreveram sobre erotismo. Eu cito aqui atualmente Nana Palvoli, que é uma best-seller de livros eróticos no Brasil. Cassandra Rios, Hilda Iltes, e por aí vai. Então, respondendo a sua pergunta, não foi uma coisa muito fácil de fazer, eu tive que me desprender um pouquinho dos meus preconceitos. Alguém até perguntou assim, Paulo, eu tenho acompanhado o seu Instagram e eu vejo que a publicidade do livro, ela é bem explícita, né? Com cenas, com expressões, com palavras, assim, bem sexualizadas. Eu disse porque eu não quero enganar as pessoas. Eu quero que se as pessoas quiserem comprar o livro Meu Irmão e Eu, elas saibam que elas estão comprando um romance erótico e é aquilo que elas vão ter lá dentro. Eu não vou É uma fazer opção. uma publicidade do livro Meu Irmão e Eu, que é um romance extremamente instigante, psicológico, que passa pelo suspense, pelo terror, pelo sexo, que passa pelo submundo do sexo, de uma descoberta de autoconhecimento, colocando um casal de mão dada que vai num restaurante e depois vai tomar um sorvete na praça. Não, esse não é o meu livro. O meu livro ele tem um caráter muito mais psicológico, muito mais E a, agressivo e a e muito segunda mais opção? traumático. E a Como? segunda etapa? A segunda parte? A segunda parte vai É uma... sair, eu espero que eu consiga publicar até o dia 28 de fevereiro. Charles, eu quero em primeiro lugar, a gente tem 2 minutinhos para encerrar, eu quero em primeiro lugar agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu desejo sorte a você, eu como seu irmão e as pessoas que me conhecem em Jaguaribe, eu estou aqui declarando publicamente que eu apoio o meu irmão, Charles Bezerra, como candidato a vereador da cidade de Jaguaribe. Não é porque ele é irmão do Paulo, é porque eu tive o prazer de conhecer. Então, se você quiser uma pessoa que tem um rosto novo e uma proposta nova para a política de Jaguaribe, eu peço que você dê o seu voto nas próximas eleições de 2020 para Charles Bezerra. Querido, eu preciso encerrar com você. Boa noite e a gente se fala. Paulo, obrigado pela oportunidade, foi ótimo. Obrigado. Boa noite. Olha que coisa boa, né, meu povo? Encerramos bem. A live vai ficar salva no meu Instagram e lá também no meu IGTV tem vários conteúdos para que você possa conhecer diversos outros assuntos. As pessoas que enviaram comentários, o Charles ficou observando, eu também fico observando, nós iremos considerar todos os comentários que vocês disseram, tá bom? Já convido também vocês a conhecerem os meus projetos literários. Para você conhecer, clique no link que está disponível na bio do meu Instagram e compre o livro Meu Irmão e Eu. Você vai gostar da história e isso pode transformar a sua vida. Obrigado, boa noite, um bom fim de semana para vocês e a qualquer hora eu apareço por aqui com mais assunto bom para a gente conversar.